Olá, caros amigos. Sinto-me honrado por participar no Fórum Crise Global. Existe uma saída. Hoje ouvimos muitas coisas interessantes, impressionantes, diria eu. Coisas que são realmente assustadoras e que influenciam em muitos aspectos de nossas vidas e a vida em geral. É claro que a informação que ouvimos agora é alarmante. E muitos podem perguntar: onde estão os nossos cientistas? Por que não falam sobre isso? Amigos, gostaria de dizer que sim. Os nossos cientistas aqui, muitos e muitos sabem. Mas a situação de hoje resume-se ao fato de que a nossa ciência em todo o mundo está dividida em diferentes ramos. E realmente o financiamento da ciência moderna é muito baixo. Refiro-me à ciência que, como já percebemos, pelo que ouvimos anteriormente, deveria nos salvar. E isto é muito alarmante. Eu diria que sim. O problema é muito grave. E mesmo assim, é necessário resolvê-lo ou não resolver. Na verdade, temos opções no nosso mundo moderno. Toda a humanidade tem opções. A primeira opção é não fazer nada. E como já ouvimos, podemos repetir o destino de Marte. A segunda opção é que as pessoas devam se unir em torno de um único governo. Antes de mais, por que é que digo isso? Para podermos resolver o problema climático. E realmente, para ser resolvido, precisamos de reunir todos os nossos cientistas. Sim, precisamos também de teóricos, mas precisamos também, acima de tudo, de profissionais. Os cientistas que trabalham atualmente em vários países, aqueles cujos nomes não ouvimos nem vemos. Eles não são conhecidos, mas sabemos o que fazem. Eles fazem coisas que, na sua maioria, são posteriormente dirigidas contra as nossas vidas. Chegou o momento em que estes cientistas possam servir à humanidade. Infelizmente, nenhum país vai desistir desses cientistas assim tão facilmente. Portanto, precisamos de resolver o problema a nível mundial, se queremos sobreviver como humanidade. A solução global para este problema é, quer queiramos, quer não, como humanidade inteira, devemos nos unir. Temos de nos unir para pôr fim às guerras de uma vez por todas. Porque mesmo a mais pequena ameaça de guerra fará com que esses gabinetes de investigações secretos permaneçam secretos, e aqueles cientistas que hoje estão na vanguarda da ciência estão empenhados em ciência realmente na prática, no desenvolvimento de novos ramos e direções em, digamos, nova física, o tipo de física que ainda não estamos habituados, mas que já funciona com base em novos princípios físicos. Cria coisas que subsequentemente nos matam em guerras, em conflito e em muitas outras áreas, e em disputas entre países. E para resolvermos a nossa crise básica, ou pelo menos ter qualquer possibilidade para resolver, precisamos desses cientistas. Mas se o reunirmos em volta de uma mesa, significa que todas as guerras devem acabar, quer queiramos, quer não, neste formato consumista de hoje. Significa que todos os países devem estar unidos por uma força única. Que haja um único governo mundial eleito pelo povo ou pelos países. Se isto é aceitável ou inaceitável, é o povo que decide, mas há um problema neste caso. E suponho que eu vou dizer. Porque é que um único governo mundial não é uma solução na situação atual? Isto é, principalmente porque qualquer governo tem uma oposição. Alguns países estarão contra o governo mundial eleito por pessoas ou países. Alguém irá discordar de algo, o que significa que haverá tensão. Se houver tensão, haverá resistência. Se houver resistência, isso significa que os cientistas continuarão a trabalhar em novos tipos de armas. E como irão trabalhar em novas armas, isso significa que muitos países simplesmente não irão desistir de seus verdadeiros cientistas.
aqueles que estão atualmente em gabinetes de investigações secretos a desenvolver armas avançadas. Não poderão sentar-se à mesma mesa que outros cientistas, mas mesmo que se sentem, haverá 10 agentes dos serviços secretos atrás de cada cientista para garantir que não falem nada desnecessário, que digam as coisas certas e pensem nas coisas certas. E imagine como é para os cientistas trabalharem em um ambiente assim. Será que eles serão capazes de fazer uma tempestade na cabeça e encontrar uma solução? Não vão conseguir. Os cientistas hoje em dia devem ter a liberdade criativa e efetivamente o máximo de meios possíveis, ou seja, não devem estar limitados como são hoje em dia. Porque é, até hoje, que a ciência continua a acreditar em teorias erradas? Deixe-me explicar. É apenas porque essas teorias erradas sobre as alterações climáticas são mais simples e vemos nelas, pelo menos, alguma solução. Seria ótimo se fosse esse o caso, mas infelizmente hoje vemos os fatos e as provas, e elas são indiscutíveis. Podemos duvidar deles, podemos não querer que isso aconteça, mas vemos com os nossos próprios olhos que é um fato indiscutível, que prova o que o nosso futuro próximo nos reserva. E a questão já é sobre a segurança do mundo inteiro, de todas as pessoas no nosso planeta. Este problema já está a afetar todos os seres humanos, bem como todos os países. Claro que se deixarmos tudo como está hoje, vamos repetir o destino de Marte. Se escolhermos a solução assim como descrita no segundo cenário, onde haverá um único governo com sua oposição, daí a falta de cientistas e, portanto, a falta da nossa capacidade em resolver este problema. Então, muito provavelmente, iremos repetir o destino de Phaeton. Isto é elementar. Vou dar um exemplo bem simples. Para reduzir o perigo, nem que seja um pouco, hoje em dia, precisamos de efetuar a desgasificação de forma ativa. O que é que isso nos vai dar? Em relação aos vulcões e terremotos, a desgasificação é algo que pode pelo menos aliviar ligeiramente a tensão que está debaixo dos nossos pés e ganhar algum tempo. Mas se não pararmos a influência externa sobre o núcleo da Terra e a instabilidade continuar a progredir, então durante a desgasificação imprópria, aumentaremos ainda mais a desestabilização do núcleo. Este fato poderá levar àquilo que o Phaeton sofreu. Para que consigamos vencer o clima e para que possamos agarrar o cérebro do clima com as correntes apertadas e uma tela curta, precisamos de encontrar uma solução numa física completamente nova, sobre a qual ainda não sabemos nada. O que sabemos é que ela existe, e claro, conhecemos pelo menos alguns princípios, e temos pelo menos alguma compreensão. Observamos certos processos, mas hoje não somos capazes de encontrar uma solução. Para encontrarmos uma solução, são necessárias todas as pessoas inteligentes do mundo, em primeiro lugar as mais inteligentes. E aqui, quer queiramos, quer não, precisamos de fazer algo se quisermos sobreviver. Ainda há uma saída. Aliás, o fórum atual tem um bom título. Existe uma saída. E a saída existe realmente, amigos. Trata-se de mudar o formato e de mudar a nossa atitude. Se todos nós, todas as pessoas deste planeta quisermos viver, se quisermos salvar o nosso belo planeta para os nossos maravilhosos descendentes, isso significa que temos de dar passos completamente novos para toda a humanidade. Temos de mudar este formato da nossa existência e assegurar que as guerras terminem de uma vez por todas, que os conflitos entre vários países cheguem ao fim, para que possamos realmente libertar os nossos cientistas e fornecer-lhes todos os recursos necessários. Hoje em dia, nós gastamos muito dinheiro em guerras e em muitas outras coisas, na luta um contra os outros e na defesa. Mas, na verdade, gastamos cêntimos em ciência.
Temos de mudar tudo, porque todas as armas existentes nesse mundo são impotentes contra o cérebro climático, e todos nós já compreendemos isso. Mas temos realmente um inimigo na nossa casa. Para algumas pessoas, o cérebro pode estar nas salas ao lado, ou mesmo em outro andar, mas é cruel, e sem dúvida que chegará aos nossos andares e aos nossos quartos. E nós compreendemos isso, compreendemos que acabará por destruir completamente a nossa casa. Não queremos isso. A humanidade não quer isso, e por isso temos que fazer algo. Estamos agora perante um dilema. Amigos, temos de mudar este mundo para salvar a humanidade, para nos salvar a nós próprios e as nossas famílias, e para salvar o nosso planeta. Teremos de mudar o nosso formato consumista habitual. De qualquer maneira, mas se estamos prontos a mudar alguma coisa, devemos mudá-lo para melhor. Neste caso, a mais aceitável a melhor opção é a sociedade criativa. É uma plataforma onde toda a humanidade se reúne. É o formato da sociedade criativa, que garante que nunca mais haverá guerras ou confrontos na Terra. É um formato que garante uma vida decente e bela para cada ser humano. É um formato onde a vida humana é o valor mais alto. E, acima de tudo, é um formato que permitirá aos cientistas fazer o seu trabalho sem quaisquer restrições. Esta é uma oportunidade para todos nós, amigos. Ficamos agora a conhecer essas mudanças e progressões das catástrofes climáticas. Nós vimos os fatos e vimos as provas. Se formos pessoas sensatas e maduras, a primeira coisa a se fazer é nos juntarmos e tomar uma decisão e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar este planeta. Estou confiante que esta é a tarefa principal para todos hoje em dia. E nós, pessoas, podemos realmente fazer muito. Podemos até salvar o nosso planeta. Mas para o fazer, temos de criar as condições certas. Espero que muitas pessoas ouçam falar do projeto Sociedade Criativa e compreendam a sua importância e perspectivas. Foi para mim uma grande honra estar convosco, amigos, neste fórum de hoje. Contudo, para ser honesto, a informação que ouvimos é alarmante. Surgem inúmeras questões, e a questão mais importante é: por que é que nós, adultos, nos comportamos como crianças? Por que esperamos que um dia alguém decida algo por nós, quando temos pouco tempo e só temos uma saída? É uma boa pergunta. Espero que a humanidade tenha a resposta. Obrigado a todos, amigos.